Se você entender que não tem nada a ver com você, comigo, tem a ver com o próprio Deus. Nós somos novo de novo. E quem fez isso? Foi você? Você jejuou e Deus te achou para te salvar? Não, foi isso não. Isso é obra morta. Isso é obra morta. Isso não mexe em Deus. O que mexe em Deus é que Ele te escolheu. Boa noite, maravilhoso povo constituído pelo amor de Deus, a igreja do Senhor, a igreja que foi remida na cruz pelo Senhor Jesus. Hoje nós temos mais um dia o privilégio de nos reunirmos no nosso último culto do ano, né? Hoje, dia 30. Estamos encerrando o ano. Amanhã tem a passagem do ano, que nós vamos estar como igreja orando. E aí, glorificando o nome do Senhor Jesus, mas o nosso culto de virada do ano é hoje. Hoje nós queremos entregar nosso ano ao Senhor com agradecimento. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que nos provocou uma maturidade na nossa fé, um fortalecimento na fé, uma resiliência na esperança do Evangelho, das promessas do Evangelho, e nos preparou para o ano de 2026. Isso nós estamos aqui no momento onde seguimos orando e clamando por essas pessoas que ainda não tiveram o privilégio, que não alcançaram a misericórdia, mas que elas possam alcançar. Glorificar o Senhor por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito na internet, onde já mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000 pessoas já acessaram a palavra de Deus através das ministrações do Simples Assim, através das reflexões que nós fazemos todas as semanas, do trabalho maravilhoso que o Júnior vem desenvolvendo há 2 anos. Nós glorificamos ao Senhor. Glorificamos ao Senhor também pela vida daqueles que nos pedem oração. Aqueles que falam, ora por mim, eu estou passando por uma dificuldade. E isso para mim é um grande privilégio. Por quê? Porque sabe que nós estamos orando, como a Juscelia, que está com o netinho no hospital e sempre está nos dando informação a respeito, e ele superando, operou o coração com menos de 1 mês de vida, e ela pedindo oração e glorificando o santo nome do Senhor através da igreja. A Sandra Merrias, também, que constrangeu meu coração. Eu quero orar pela casa dela, que Deus possa abençoar a casa dela. Mais uma vez, a live passada eu estive falando sobre isso, e eu quero dizer porque eu fiquei com o coração constrangido, que o maior presente que ela pode receber de alguém é a oração. E eu quero glorificar o santo nome do Senhor pela vida dela, pela vida do esposo dela, pela casa dela, em nome de Jesus. E tantas outras pessoas, Júnior, Raquel, que pede oração, minha irmã, minha mãe, e outras pessoas também que posta e diz, olha, preciso de oração. E nós oramos sem saber os nomes, sem saber as intenções, mas Deus, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, conhece essas pessoas que oramos. Oramos pela Ucrânia,
pela Rússia, pela África, também pela Venezuela, com esse problema, pelo Brasil, com tanto sofrimento que o Brasil tem passado, os Estados Unidos, com tantas lutas, que o Senhor Jesus possa acalmar o coração dos governantes e que eles possam olhar para aqueles que sofrem, para a viúva, para o órfão, como diz a palavra. Amém? E nós, como nós estamos falando de igreja, né? Eu quero trazer uma palavra de igreja para nós, para que a gente entre esse ano de 2026 com o grande entendimento que a igreja é o corpo de Jesus. Muita gente, ele procura nas religiões, religião essa, religião aquela, independente de qual religião que é. Jesus não fundou a igreja, Jesus, ele é a igreja. Jesus não defende uma denominação, Jesus defende o amor. Ele é o próprio amor. Então as pessoas, elas buscam um lugar para ver se há um apoio. E ali eles são aprisionados nas religiões de homens. Nasceram na mente dos homens. Não nasceu na mente de Jesus. Não nasceu na mente de Deus. A igreja que nasceu na mente de Deus é o corpo de Jesus. O sacrifício perfeito que nós obtivemos na cruz. E a palavra, ela nos esclarece tudo isso o tempo todo. Mas as religiões, elas falam meia verdade, para que, como Satanás disse a Jesus, está escrito que a seu respeito ele dará ordem aos anjos para que você seja pego e não tropece em nenhuma pedra. Realmente está escrito. Mas Jesus falou para ele, mas também está escrito que somente a seu Deus adorará e prestará culto. Então sempre fala meia verdade, fala a metade do versículo, fala para que possa constituir, para que possa aprisionar aquelas pessoas. Então, a igreja que nós falamos é Jesus ressuscitado. É dessa igreja que nós estamos falando. E a igreja que nos faz novo de novo. É novo de novo. Outra vez novo, porque nós nascemos em Adão puros até chegar ao pecado. Nós não tínhamos máculas, nós não tínhamos nada. Mas aí Adão pecou. E aí o quê? Morremos. E quando morremos o quê? Morreu o Espírito de Deus que estava no homem. E para que você possa obter esse Espírito de Deus novamente, vou dar uma dica para você. Só tem uma forma. Só através do próprio Deus, quando Ele nos faz novo de novo. Amém? Então vamos lá. João capítulo 1, versículo 12 e 13. E ele dá uma explicação para nós tremenda. O apóstolo João, ele diz assim: contudo, aos que o receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha para você ver o que o apóstolo João está falando. Só aqueles que receberam Jesus, receber é trazer ele para dentro de você. Os que creram no nome dele, o que é crer no nome de Jesus? É crer na morte em carne, crucificação e ressurreição.
essas pessoas têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí vem o versículo 13. Os quais, todos esses que receberam e se tornaram, e têm o direito de se tornar filho de Deus, não nasceram por descendência natural. Você não é filho do pai aqui, a mãe daqui. Você nasceu de que forma? Não nasceu de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Da onde que nós nascemos? Nós somos feitos de novo, novo de novo. O sopro do Espírito que se adentrou no homem e agora ele tem o Espírito de Deus novamente. De que forma? Através de Jesus. Através do quê? Da igreja. Como que você conseguiu fazer isso? Pelo seu esforço? Pela sua capacidade? Como que foi? Foi porque você fez trezena, novena, comunhão, não sei o quê, você fez isso, você fez aquilo, você participou do ciclo de oração da igreja? Não, você não nasceu por isso. Você nasceu pela vontade do próprio Deus. Por que que você nasceu pela vontade do próprio Deus? Porque você recebeu Jesus no teu coração. Amém? E para que a gente possa completar essa reflexão, nós vamos para o apóstolo Paulo. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 17 a 21. Aí ele diz, ele reforça o que o apóstolo João falou. Ele diz assim: nós nascemos, né? Nós fomos criados, nós fomos gerados por Deus, pela vontade de Deus, nós nascemos de Deus, né? Então aí o apóstolo Paulo vem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova o quê? Criação. Ele é uma nova criação, ele foi criado novamente. Uma nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas. Olha, meus irmãos, as coisas antigas, a mudança, é mudança de mente. Chama metanoia. Você transforma aquilo que você era, você não é mais. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Por quê? Porque você está atendendo a uma nova lei? Não, porque você entendeu que você estava fazendo errado. A lei sempre é a mesma. Qual é a lei? É a lei do amor. Então você mudou a sua mente foi curada, foi transformada. Você nasceu, você foi recriado, você é uma nova criação, como a palavra está dizendo para você. E continua. Tudo isso, porém, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o evangelho da reconciliação. Além de ser renovado, além de ser recriado, não renovado, recriado, nós somos criatura, nós somos criação de Deus, uma nova criação. Ele nos reconciliou com Ele mesmo. Ele reconciliou Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, se você entender que não tem nada a ver com você, comigo, tem a ver com o próprio Deus. Nós somos novo de novo. E quem fez isso? Foi você? Você jejuou e Deus te achou para te salvar? Não, foi isso não. Isso é obra morta. Isso é obra morta.
Isso não mexe em Deus. O que mexe em Deus é que Ele te escolheu. Ele te fez de novo. Agora Ele tá fortalecendo você na maturidade da fé. De que forma? Permitindo todas as tribulações na palavra do Evangelho da graça de Deus. Amém? Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz, do sacrifício da cruz em Cristo Jesus. E nos deu esse ministério. O ministério, qual é o ministério? Da reconciliação. Por quê? Como Ele nos reconciliou com Ele, nós hoje temos o papel, como nós fazemos parte daquele corpo maravilhoso que é Cristo, de seguir o ministério de Cristo, reconciliando pessoas. Mas de que jeito? Com o evangelho do cangaço? Não, se você não vier para Jesus, você vai morrer, que é isso, que é isso aqui, então você vai morrer, o capeta vai te comer a cabeça. Não, por amor. É por amor. Então você chega, prega o evangelho da graça de Deus, para que as pessoas possam enxergar a graça e a verdade nas suas palavras. E ele fala, eu quero para mim. Eu quero viver isso para mim. Onde que tem isso? Em Cristo Jesus tem. Na igreja fulano de tal, não existe outra igreja a não ser o corpo de Jesus. Ou seja, que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha para você ver. Que coisa maravilhosa. Que privilégio de você, como se Deus tivesse, olha, você sabe o que é um embaixador? Que fala pelo teu governo, que fala pelo teu reino, esse é o embaixador. Quando ele nos salva, nos cria, faz uma nova criação em nós, ele fala, agora eu vou dar um ministério para você, que é o ministério da reconciliação. E você vai falar, olha lá, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que coisa mais grandiosa, um homem como eu, pecador, criado em Cristo Jesus, não pela minha vontade, sim pela vontade de Deus, ser um embaixador, falar por Deus. Reconciliem-se. É uma palavra de reconciliação, é um ministério de reconciliação. E o apóstolo Paulo continua. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Nós somos justificados por esse Deus maravilhoso. Para que nós somos santos? Não, mas quem vive em nós é santo. E Ele nos justificou, Ele nos santificou, e Ele vai nos glorificar quando nós saímos do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, essa é a reflexão do final de ano, para que você saiba, de uma vez por todas, que a única igreja que existe é o corpo de Cristo. Amém? Um grande beijo a todos e até o ano que vem, em nome de Jesus. Um beijo, meus irmãos. Feliz Ano Novo.